O Tribunal de Justiça enviou hoje à primeira instância o primeiro processo contra um governador depois que o Supremo Tribunal Federal decidiu restringir o foro privilegiado de deputados e senadores na semana passada. O caso envolve o governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, do PSB. A reportagem é de Camila Bonfim, de Brasília. A decisão foi tomada hoje pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça, Luiz Felipe Salomão. Salomão se baseou na decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal. Na semana passada, os ministros entenderam que o foro privilegiado para deputados e senadores valerá somente para crimes cometidos durante o mandato e relacionados à função de parlamentar. Na sexta-feira, o ministro Dias Toffoli enviou os primeiros 7 casos de políticos investigados para instâncias inferiores. Os casos são dos deputados Roberto Góes, do PDT, Marcos Reateg, do PSD, Cícero Almeida, do PHS, Helder Salomão, do PT, Takayama, do PSC, Alberto Fraga, do Democratas e Vladimir Costa, do Solidariedade. Seguindo esse entendimento, o STJ, que é o tribunal que autoriza a investigação de governadores, decidiu enviar para a primeira instância o caso do governador da Paraíba, Ricardo Coutinho. O governador é suspeito de envolvimento em irregularidades na contratação de servidores entre janeiro e fevereiro de 2010, quando ele era prefeito de João Pessoa. O ministro considerou que as suspeitas não têm relação com o período do mandato e os supostos crimes também não foram cometidos em razão do cargo de governador. Na decisão, o ministro diz que, reconhecida a inaplicabilidade da regra constitucional da prerrogativa de foro ao presente caso, por aplicação do princípio da simetria e em consonância com a decisão da Suprema Corte antes referida, determina a remessa dos autos ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, para distribuição a uma das varas criminais da capital e posterior prosseguimento da presente ação penal perante o juízo competente. Na prática, com essa decisão, o Superior Tribunal de Justiça começa a aplicar o entendimento novo do Supremo sobre o foro privilegiado também para governadores. O ministro usou o chamado princípio da simetria, previsto na Constituição. O entendimento foi que a decisão do Supremo, embora se aplique a deputados e senadores, também deve ser estendida a governadores, por simetria. Já em relação a outros casos, aqui no STJ, caberá a cada ministro relator decidir quais investigações e processos deverão ser enviados à primeira instância da Justiça, de acordo com o novo critério. Em nota, a assessoria de imprensa do governador Ricardo Coutinho afirmou que ele sempre defendeu restrições para o foro privilegiado e vê com tranquilidade o envio do processo para a primeira instância. A TV Globo teve acesso